Essa noite nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 19. E Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui chegaram, aqueles que nos acompanham através do canal Ebenezer Oficial e a todos que irão ouvir essa palavra, que Deus possa entrar na tua casa, no seio da sua família e realizar obras extraordinárias, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos entender e compreender a voz do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz a palavra do Senhor, você que está em casa também, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Olha o que o Senhor diz para João: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Vamos repetir de novo. Escreve as coisas que tem visto, e as que hão, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Pai Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Espírito Santo da verdade. Nós estamos aqui, Pai, para glorificar e bendizer e exaltar o Teu santo nome. A Tua igreja veio aqui nessa noite, aqueles que estão nos ouvindo também, assistindo agora. Que a bênção do Senhor possa alcançar essa família, esta casa, este lar. E derrama, Senhor, cura, libertação. E se há algum, meu Deus, empecilho, alguma coisa que está atrapalhando, impedindo esse crente, esta pessoa ver a glória do Senhor, que seja arrancada e repreendida agora. Toda a opressão, todo o levante do adversário, toda a fúria do inimigo cesse agora, na autoridade e no poder que há no nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus de Nazaré. Todo o mal cai por terra no nome de Jesus. Podeis tomar os vossos lugares. Você que está nos acompanhando, fique atento, Deus tem uma palavra para o seu coração, porque Deus quer falar conosco nessa noite através do livro das Revelações. E é interessante dizer uma coisa: a cada dia que passa a gente consegue entender uma coisa e é verdade. Parece que eu vejo no relógio de Deus, porque o tempo do homem é o tempo Cronos, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, é um tempo chamado Kairos. E nós estamos esperando o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Esse tempo parece que eu vejo, olhando pela fé, um relógio. E esse relógio está contando os últimos segundos para que aconteça o maior dos eventos de toda a história da humanidade, que é o arrebatamento da igreja. Quando eu olho assim pela fé, eu vejo uma contagem regressiva do arrebatamento que muito em breve estará acontecendo, e nós podemos dizer com isso que o fim está próximo. Nós vemos que há quase 2000 anos atrás, nós vamos ver João ilhado numa ilha chamada Patmos. Era a ilha onde os romanos, os seus governadores, levavam aqueles que eram prisioneiros, e ali eles eram aprisionados, e muitos por causa do evangelho de Cristo Jesus. Muitos imperadores ruins agiram naquele tempo da Idade Média, e nós percebemos uma coisa nessa noite. O versículo que lemos nessa noite diz o seguinte: escreve as coisas que tem visto,
Este versículo, ele está dividido. E nós podemos ver que o Apocalipse está dividido em três partes. Primeiro, passado, presente e futuro. Olha bem o que diz o versículo. Escreve estas coisas que tem visto, passado. Deus está dizendo para João, escreve o que você viu. E ele vai dizer ainda no versículo 19, as coisas e as que são presente, e as que são, então está falando sobre o presente. E quando nós vemos o final do versículo vai dizer, e depois, as depois hão de acontecer, as que depois hão de acontecer. Então o Apocalipse está dividido em passado, presente e futuro. E nós estamos aqui nessa noite entendendo uma coisa, que muitas coisas que nós iremos falar nessa noite aqui já aconteceram. Muitas coisas que estão escritas no Apocalipse já se deram, já aconteceram, principalmente na Idade Média, no tempo de João, mas há muitas delas que ainda irão acontecer. Há pessoas dizendo que o sofrimento está grande. Há muitas pessoas dizendo que agora o fim chegou e que nada é fácil. É verdade, as coisas não estão fáceis, mas tempos muito difíceis ainda estão por vir. Você que está me assistindo, fique atento e ouça essa mensagem até o fim, porque o pior ainda está por vir sobre a face da terra. O que nós estamos vivendo hoje não é o fim, são princípios das dores. E nós observamos, queridos e amados irmãos, como o livro de Apocalipse está dividido no passado, presente e futuro. No versículo que lemos, nós acabamos a entender uma coisa, e é importante lembrar, que algo que irá acontecer, inesperadamente para muitos, é a questão do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer. Depois que aconteceu o arrebatamento, acontece o reinado do anticristo, conhecido como um grande dia das tribulações. Porque o anticristo vem trazendo uma falsa paz. Mas para que o anticristo entre e governe, é necessário que a igreja seja arrebatada. Para que venha a grande tribulação sobre a terra, a igreja precisa estar participando das bodas do Cordeiro com Jesus na cidade santa de Jerusalém. Então preste bem atenção e fique atento que Deus vai falar conosco. Agora, virá depois do reinado do anticristo um tempo chamado tempo de tribulação sobre a face da terra. Porque a paz que ele oferece é uma paz falsa. E se nós olharmos na palavra de Deus, vai falar no livro das revelações, nesse livro escatológico, o livro de Apocalipse, que é a pregação e o ensinamento das últimas coisas que já estão se cumprindo. Nós vamos ver que neste livro acontecem coisas terríveis. E se nós olharmos, vai acontecer pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, acontecerá que se abrirão 7 selos. Depois serão tocadas 7 trombetas. E depois serão derramadas 7 taças. E se nós olharmos os 7 selos, só para que nós venhamos fazer uma introdução aqui, para você entender que acha que já está sofrendo, que acha que já está passando por luta, mas há uma contagem regressiva acontecendo e o tempo está próximo. Desperta, fica na presença de Deus, salva a tua casa, salva a tua família, pregue a palavra de Deus, porque o fim está próximo.
Não adianta tentar fugir da realidade. E o 7 selo, a Bíblia vai dizer que abrindo o 7 selo, o primeiro dele vai se apresentar aquele que vai trazer a falsa paz, que é o anticristo. Porque a Bíblia vai dizer, abrindo o primeiro selo, apresenta-se o anticristo, aparece com ele mais 3 cavaleiros, que são 4 cavaleiros do Apocalipse, e o segundo cavaleiro representa a guerra, o terceiro cavaleiro representa a fome, e o selo do 4º selo sendo aberto, o 4º cavaleiro representa a morte. Estes selos se abrirão. E abrindo o 5º selo, há uma perseguição para os cristãos que, arrependidos, preferem não negar o nome do Senhor. A igreja será perseguida, aqueles que aqui ficarem e não subirem no arrebatamento. Será uma perseguição ferrenha. 6º selo aberto, vai acontecer desastres naturais. 7 selo, segunda metade da grande tribulação, estará tocando as 7 trombetas, representa mais 7 acontecimentos que irão assolar o mundo. Quando os homens estiverem na terra, a grande tribulação vir sobre ela, eles receberão a abertura desses selos e estarão sofrendo. E quando eles acharem que já estão sofrendo demais, o 7º selo será aberto, e ali a 7ª trombeta estará sendo tocada, dizendo que ainda mais 7 trombetas precisam ser tocada. 7 flagelos virão sobre a face da terra. E eu quero falar também sobre a abertura e o tocar dessas trombetas. A primeira trombeta diz que cairá granizo e fogo misturado com sangue caindo do céu. Imagine agora, caindo fogo misturado com granizo e sangue descendo do céu. Segunda trombeta tocando, meteoro invadiu a terra e vai atingir o mar. Se nós olharmos a terceira trombeta, quando tocar, por nome Absinto, vai cair uma grande estrela por nome Absinto, caindo nas fontes de águas, e tornarão essas águas amargas. O mar será atingido. As fontes de água onde o povo bebem são água potável, agora não vai mais existir. As águas estão envenenadas, as águas estão amargas. Então perceba que será muito grande. O período da grande tribulação será um tempo de sofrimento, de angústia e de dor, e muitos desejarão não ter nascido. Abrindo o 4º, sendo tocada a 4ª trombeta, veja bem, a terça parte do sol e da lua e das estrelas serão atingidas. E atingindo a terça parte do sol e das estrelas, imagina o que irá acontecer. Que situação complicada estará se dando na face da terra. A 5ª trombeta, quando soar, vai sair gafanhoto do poço do abismo. Agora esses gafanhotos, eles não estão direcionados para comer a erva, não. Eles estão direcionados para comer a carne dos povos que estão sobre a face da terra. Sabe o que é isso? Grande tribulação. Talvez você está dizendo: ai, meu sofrimento é grande. Aqueles que aqui ficarem serão tristes demais. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar para os caminhos do Senhor. A 6ª trombeta tocando, a Bíblia vai dizer que do rio, de um lugar, de anjos caídos do Eufrates, sairão e causarão grandes tragédias. Anjos são demônios que sairão fazendo proezas na face da terra. Porque agora a ira de Deus está sobre a terra. Os selos foram abertos, achavam que já era muito sofrimento, e ainda as trombetas tocaram, trazendo mais catástrofe, mais destruição, mais dificuldade. Então te prepara, crente, para viver o melhor de Deus hoje e no dia do arrebatamento, para estar com Cristo. Porque aquele que aqui ficar irá se lamentar, irá chorar, irá correr de um lado para o outro, mas será tarde demais. Porque esse tempo está chegando.
A contagem regressiva já começou. E se nós olharmos ainda, e tocando a 7ª trombeta, aí o reinado de Cristo estará se estabelecendo para todo sempre. Agora nós observando, nós vamos ver que muitos ainda dizem, mas acabou. Não, ainda existe taças que serão derramadas sobre a terra. As taças da ira do Senhor. E derramando-se a primeira taça, homens serão acometidos de feridas e úlceras. Pessoas terão a sua carne, a sua pele destruída por úlceras e grandes feridas. E derramando a segunda taça, a Bíblia vai dizer que o mar se tornará em sangue. Aquilo que já era difícil vai ficar pior, porque a água que era amarga agora se tornou em sangue. Na terceira taça derramada, as fontes das águas também se tornarão em sangue. Era como no Egito, foi como nos dias de Faraó. A Bíblia, ela é um apontamento desde Gênesis a Apocalipse, é apontando de um livro para o outro, mostrando aquilo que no fim estará acontecendo. E nessa noite eu venho pregar uma palavra aonde muitos não gostariam de ouvi-la, aonde muitos jamais gostariam de pregar esse tema que eu estou pregando aqui. Sabe por quê? Muitos amedrontam quando se fala de Apocalipse. Ninguém quer pregar o Apocalipse. Ninguém quer falar da realidade daquilo que já está acontecendo, já está às portas. E nós precisamos ficar atentos. Meus queridos, a quinta taça sendo derramada, muitas dores e sofrimento sobre a terra. Mas a Bíblia vai dizer que o coração da humanidade, dos homens, estarão tão duro que eles ainda declararão ser inimigos de Deus. Com todo o sofrimento, o coração da humanidade, muitos ainda vão dizer que odiam a Deus. E por fim, derramando a sexta taça, acontecerá a batalha do Armagedon. E quando derramar a última e a 7ª taça, acontecerá uma grande destruição. Vai acontecer grande destruição na face da terra. Agora, voltando aqui, isso aqui é para que nós venhamos entender o que é algumas coisas que acontecerão no Apocalipse. E ainda eu não falei aqui, o sol queimará como fogo. O sol se aquecerá muitas vezes mais, de forma que queimarão a pele das pessoas. Sabe o que é isso? Hoje o sol está quente, tá? Prepara para subir no arrebatamento, porque quem ficar aqui vai sofrer. Quem ficar aqui vai chorar. Quem ficar aqui vai se lamentar. Por que não mudou as atitudes? Por que não mudou os pensamentos tortuosos enquanto havia tempo? Por que não obedeceu às lideranças? Por que não obedeceu o papai e a mamãe? Por que não andou nos caminhos retos? Por que não confessou o pecado que estava escondido e cheirava mal as narinas de Deus? Muitos naquele dia vão se lamentar. A Bíblia diz que jovens correrão de um lado para o outro, desmaiarão de sede. A Bíblia diz que a intenção da tristeza e tribulação será tão grande que a língua vai colar no céu da boca de tanta sede. O homem vai morder a carne do próprio braço para ver se morre, mas a morte não vai existir. É o tempo, é a contagem regressiva que está chegando. E o tempo do fim se aproxima. O fim está próximo. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias de dor, dias de sofrimento.
E como, meus irmãos, muitos fazem de conta que não estão enxergando os grandes sinais de Deus. Muitos estão dormindo, muitos estão desapercebidos. Mas por quê? Porque a verdade é que muitas igrejas não querem falar dos assuntos que está sendo falado na Assembleia de Deus Ebenezer, que é o tempo do fim. Quase nada é pregado sobre o fim, sobre o Apocalipse. Mas é porque é muito mais fácil pregar sobre prosperidade, sobre triunfar, sobre ter vitória. Isso é empolgante, isso levanta o ego das pessoas, isso coloca as pessoas para cima. Não estou dizendo que não se deve pregar palavra de Deus em várias áreas, mas muitos não têm coragem de dizer que a trombeta vai soar e que Cristo está voltando para buscar a igreja. Te prepara, você que está aí em casa, fica atento, porque Deus vai falar com você também. Deus está falando ao nosso coração. Deus está falando aqui nesta noite sobre algo que está próximo a acontecer, e nós precisamos ficar atentos, queridos e amados irmãos. Enquanto isso, temos muitas pessoas reunidas em igreja, em templos grandiosos, buscando mais a satisfação pessoal. Estão buscando mais a satisfação pessoal. Isso é bom para mim, isso eu quero, isso é maravilhoso, enquanto na verdade pessoas não conseguem enxergar e ver que todos os sinais estão aí, escancarado para quem quiser ver. Isso mostra, e eu afirmo com certeza e convicção, o rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando. Agora, grandes partes dos cristãos têm medo de estudar o Apocalipse. Muitas pessoas, o livro de Apocalipse se torna quase intocável. Pode ver que ninguém quer pregar sobre Apocalipse. É porque o Apocalipse não é fácil de se entender. É preciso muito estudo, é preciso muita busca e a orientação e a capacitação do Espírito Santo de Deus, que traz a revelação. E aí as pessoas se confundem, outros têm medo, porque o povo é assim, tem medo daquilo que é uma realidade e que vai acontecer. Mas crente salvo, crente que vai morar na glória, não tem medo do Apocalipse, não tem medo daquilo que vai acontecer. Mas o que ele faz? Ele almeja que esse dia aconteça o mais breve possível, porque crente salvo não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Crente salvo, crente, se tem medo da morte, alguma coisa está errada. Se alguém teme morrer, é porque algo está errado na vida dessa pessoa. É algo que precisa ser consertado, é algo que precisa ser revisto. Sodomas e Gomorras foram destruídas por causa do pecado, da sensualidade, do homossexualismo. Se nós olharmos, quando Deus destruiu a terra no tempo de Noé, o pecado cheirava mal nas narinas de Deus. E mais uma vez a terra será destruída por causa do pecado de pessoas que estão agindo depravadamente, achando que não tem nada a ver, que pode ficar desse jeito, que pode continuar agindo da mesma maneira. Mas nessa noite o Espírito Santo está mandando dizer para mim e para você: fica na posição, se apresenta como obreiro aprovado diante de Deus, porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando, Ele vem buscar o teu povo. Então nós podemos confirmar e dizer que o rei está voltando. Agora, é fácil entender a Bíblia? Não, porque isso só acontece se você tiver harmonia com a palavra. Se nós olharmos no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 28, versículo 10, a Bíblia vai dizer algo interessante, porque o mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Para você entender a Bíblia, você precisa estudar parte
à parte. Você precisa buscar regra sobre regra. Você precisa aprender um pouco aqui e um pouco ali. Tem resposta de Apocalipse que você só vai encontrar no livro de Daniel. E tem coisa de Daniel que você vai ver o esclarecimento em Apocalipse. Então é assim que a Bíblia deve ser estudada, parte a parte, um pouco aqui, um pouco ali. E assim você começa a entender o que é as revelações que Deus deu para o apóstolo João na ilha chamada Patmos. E eu te digo neste lugar, não tenha medo de deparar com a realidade que vai acontecer, que se chama arrebatamento e grande tribulação. Não precisa ter medo, não precisa se preocupar. Grande parte dos cristãos sente esse medo. O Apocalipse significa o que? Revelação. Traz verdades indispensáveis para enfrentarmos os dias maus, que já estamos vivendo, para encarar os que virão. Apocalipse é uma realidade. É aquilo que já está acontecendo. E você lendo o Apocalipse, você se prepara para enfrentar as coisas que ainda estão por vir. Então, leia o Apocalipse. Crente que lê a Bíblia e está lendo principalmente os livros escatológicos, ele percebe quando vê os sinais acontecendo, ele já sabe e diz, isso aí é a Bíblia. Ele não se espanta com coronavírus, ele não se espanta com terremoto, ele não se espanta com desastres naturais, ele não se espanta com pandemia, epidemia, ele não se espanta com essas coisas, sabe por quê? Porque ele já sabe que a palavra está cumprindo e o dia de Deus está chegando, porque a contagem regressiva está acontecendo e a igreja vai ser tirada da terra. É assim que Jesus faz. Então o Apocalipse é para nos preparar para aquilo que já está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. Desde os primeiros dias da igreja, os cristãos perseguidos buscavam o livro de Apocalipse como fonte de força e coragem para enfrentar o que estava por vir. Lembra que eu falei que o Apocalipse fala de coisas do passado, do presente e do futuro, Deus falando com João, no capítulo 1, no versículo 19. Então, observando a palavra de Deus, nós vamos entender o quê? Que os cristãos, eles quando eram perseguidos, eles olhavam aonde? Para o Apocalipse. Porque eles buscavam as respostas de coisas que estavam acontecendo e que muito em breve iriam acontecer. Agora veja bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Romanos 8:36. Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja do Senhor é entregue à morte todos os dias. Isso é palavra. E crente que é perseguido escandaliza, crente que passa por perseguição, passa necessidade, passa por escassez e estão desmaiando, estão dizendo, e agora o que eu vou fazer? É porque não está conhecendo a Bíblia. No mundo vós tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Foi Jesus que falou isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Espada é para colocar na mão de quem vai guerrear. Tem guerreiro aqui nessa noite? Tem guerreiro aí em casa? Se tem, levanta a mão e dá um glória. Jesus te chamou, foi para guerrear. Levanta quem quiser se levantar. Levanta quem quiser se levantar. Você foi chamado para guerrear. Não adianta. Então essa é uma realidade. Esse livro traz a visão incrível do poder soberano de Deus e mostra que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Ei, nós lemos aqui algumas coisas que não foram todas que irão acontecer no tempo da grande tribulação. Dores, coisas que estarão acontecendo, guerras, revoluções. Mas para quem conhece a palavra de Deus, e naqueles dias, muitos que estarão lá, e não aceitaram a marca da besta, e não negaram a fé, porque perceberam que ficaram,
porque muitos que estão nas igrejas hoje, ou crentes desviados, e até mesmo o povo de Israel, irão perceber que ficaram, e o arrebatamento aconteceu, e eles não aceitarão a imposição do anticristo. Então o que eles vão fazer? Eles vão perseverar firmes na presença de Deus, e por causa disso, eles serão perseguidos, maltratados, e as coisas terríveis acontecendo, eles vão estar presenciando tudo. Mas uma coisa, o cristão, aleluia, sabe que Deus ainda está no controle da situação. Deus ainda está no controle da tua casa, Deus ainda está no controle da tua vida, do teu ministério. Deus ainda está no controle da terra. Aconteceram desastre, aconteceram pandemia, está acontecendo 1001 coisa na face da terra, mas quem é crente sabe que Deus ainda está no controle. Deus está no controle. Tem gente preocupada, tem gente assustada. Ei, Deus está no controle. Mas é preciso entender a palavra de Deus. Por quê, pastor Roberto? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia! E se nós lermos os salmos ainda continuando, vai dizer, aleluia, você e eu que estamos aqui nessa noite, ele vai dizer no versículo 10, aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu, Senhor, sou Deus que estou no controle da situação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado no céu e na terra. Ele é o Senhor, está no controle. Crentes preocupados, crentes desesperados, não estão conhecendo a palavra. Fica tranquilo, fica na posição. Muitos têm medo do Apocalipse, de ouvir o que está sendo pregado aqui nessa noite. Mas sabe o que acontecia no passado? Gerações e gerações esperaram ver o que a nossa geração tem visto hoje. Gerações e mais gerações esperaram ter a oportunidade que nós estamos vendo hoje, estamos tendo hoje, de quê? De ver que o fim está chegando. Porque todos aqueles que ficaram no passado morreram sem observar ou ver a promessa se cumprir. Você não entendeu? Muitos morreram desejando ver esses dias acontecerem e verem a promessa se cumprir, como está escrito em Hebreus 11:13. Todos esses tiveram fé e morreram sem ter recebido a promessa. Eles criam que tudo isso aconteceria e eles morreram tendo fé, não podendo ver a promessa. Mas você viu a promessa quando Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, está sentado à direita de Deus. Você que está aqui, você que está em casa, fica ligado aí, sabe por quê? Jesus fala que nós somos, pela palavra, podemos dizer que somos a última geração, a geração do arrebatamento. Então nós temos que estar dando glória, porque está chegando a hora da igreja morar na glória com o Senhor. Aí tem crente preocupado, assustado. Irmão, você tem privilégio que muitos desejaram ver e sentir o que nós sentimos e vemos. Morreram sem obter a promessa. Ou seja, muitos gostariam de ver o que Jesus fez e não tiveram a oportunidade. Muitos gostariam de ver o anticristo se preparando para governar e dar uma ordem chamada ordem mundial,
e não conseguiram, mas nós, se o arrebatamento não acontece, dentro de pouco tempo isso vai estar acontecendo, pode ter certeza, pode escrever isso, porque há uma contagem regressiva, o final está próximo, está chegando a hora, e eu quero te dizer, fica ligado com Jesus, porque a trombeta vai soar. Conhecer as doutrinas dos últimos dias é fundamental para nós. O crente precisa conhecer as doutrinas dos últimos dias. Agora veja bem, a Bíblia vai dizer o seguinte: é inevitável que tudo aconteça, queira ou não queira, vai acontecer. Não adianta espernear, não adianta achar, não, dá mais um tempinho, porque isso não é o nosso tempo, é o tempo dele. E quando o tempo de Deus chega, meu amigo, não tem jeito. Quando chega a hora da criança que está no ventre da mãe nascer, não tem quem segura, ela vai nascer. E quando chega a hora da vinda de Cristo, o arrebatamento não tem jeito, vai acontecer, porque a Bíblia está escrito, meus queridos e amados irmãos, em Mateus 24, 35, passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode passar o tempo que for, mas a palavra não muda, porque é imutável. Passa o céu, passa a terra, passa gerações, vem o modismo, sai o modismo, vem fulano, sai ciclano, vem pastor Roberto, vem outro pastor, e Jesus e a palavra é a mesma, não muda, não envelhece e se renova todos os dias. É essa palavra que nos mantém de pé, é essa palavra que nos dá sustento. Olha o que diz em Apocalipse 1:3: bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda as palavras deste livro. Bem-aventurado aquele que lê e ouvem e guardam as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Está chegando a hora, igreja. Vai pedir perdão para quem você precisa pedir. Vai consertar o que precisa ser consertado. Não dá tempo. Faça o que você precisa fazer logo. Realiza o que você tem para realizar depressa. Porque nós não sabemos quando isso vai se dar. Mas uma coisa mostra que os sinais estão aí. Meu Deus. Hoje eu fiquei muito preocupado. O Espírito Santo me incomodou muito. Eu estava em casa. E tem um vizinho que até convidei ele algumas vezes para vir na igreja. Ele nunca disse que vinha e nunca veio. E ele está sofrendo um mal. Está com câncer no intestino. E eu disse no final de semana, eu disse assim, quando for na segunda-feira eu vou na casa do vizinho, conversar com ele, fazer o apelo para ele aceitar Jesus. Quando foi na segunda-feira, eu fiquei sabendo que ele foi internado muito ruim no hospital. Ontem. E eu fiquei muito agoniado com aquilo. Porque o Espírito Santo dizia, por que tu não fez o que deveria ter feito antes? E aquilo ficou assim, eu fui de um lado, bati na porta dele, para saber onde está, onde é que foi. Porque o Espírito Santo inquieta o nosso coração. E a pior coisa que existe é isso aqui, ó, mente. Você está aqui sabendo que está errado, está em pecado e não tem coragem de confessar o pecado que fez ou assumir a responsabilidade que Deus entregou nas tuas mãos. E eu conversei com a minha esposa e ela disse, não, eu tenho o telefone dele. Eu liguei, a esposa dele atendeu no hospital. Eu disse, eu preciso falar com o seu Edmundo. E quando eu liguei, comecei a falar, ele com uma voz bem fraca. E naquele momento eu disse para ele, Jesus falou para eu falar algo para ti. E ele disse, pode falar, pastor. Eu falei assim, Jesus te ama.
E eu quero te perguntar se você quer fazer uma aliança com Cristo e se entregar a Ele. Ele disse: eu quero, pastor. E naquele momento eu fiz aquela oração. Sabe o que saiu de dentro de mim? Aquele peso que estava sobre os meus ombros, na minha consciência. Se partir, confessou Cristo. Porque é ruim as pessoas estar morrendo do nosso lado, ou pessoas indo para o inferno por falta de coisinhas desse tamanho assim, ó. Tem muitos crentes que serão reprovados por causa das mínimas coisas. Amargura, tristeza, rancores, sentimentos que não agradam a Deus. Invejas, calúnias, perseguições. São obras do inimigo. E a igreja de Cristo tem que estar unida numa só fé, numa só esperança, numa só expectativa. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que sai das nossas bocas. Vamos tomar cuidado, porque se a palavra que nós soltarmos, ela não volta mais. E uma palavra pode matar multidões de pessoas. Uma palavra pode causar um estrago grande. E é tempo de nós refletirmos, tomarmos cuidado, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê e ouve e guardam a palavra deste livro, porque o fim está próximo. Te prepara. Faça logo o que você tem que fazer. Imagine sempre que hoje é o último culto. Sempre venha dizendo: hoje é o meu último dia de vida. E o que você faria sabendo que o último dia de vida, o último culto seria esse? Você daria o seu melhor. Você abraçaria quem você nunca abraçou. Você daria a paz do Senhor para aquela pessoa que você passa longe dela para não cumprimentá-la com a paz do Senhor. O profeta Isaías vai chegar na casa de Ezequiel e diz: prepara, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. O último dia de vida dele, a Bíblia diz que ele coloca e vira o rosto para a parede, porque o profeta falou, está falado. Ele vai chorar, e Deus vai lhe acrescentar mais alguns anos de vida. Está faltando nessa geração de hoje, pastor Alain, é só uma coisa: renunciar e se arrepender. Porque tem muita gente com o coração endurecido. Tem muita gente ferida, feriram e ficaram feridas, e não conseguiram sarar essas feridas, estão abertas, e cada dia que passa essa mágoa, esse câncer espiritual, está matando a nossa geração. Mas o Senhor nessa noite está nos falando que o fim está próximo, Ele está chegando. Durante a leitura da palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, nós encontramos tantas características de Cristo. Olha o que Cristo nos ensina. Primeiro, como servo. Jesus, ele foi o maior servo. Por quê? Porque ele lava até os pés dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que quando ele está lavando os pés do discípulo, tem um lá intrometido, arrogante, que olha para ele e diz: não precisa lavar o meu não. Sabe o que Jesus vai falar para ele? Se eu não lavar o teu pé, tu não tem partes comigo no reino dos céus. Sabe o que Jesus está querendo dizer para Pedro? Então quer dizer que quando tu estiver na posição de pastor da igreja, tu não vai servir? Eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. A grandeza de um homem não está na quantidade de pessoas que lhe cercam. A grandeza de um homem está na quantidade de pessoas que ele serve. É isso que mostra um homem grande. E a melhor posição, como foi pregado aqui pelo apóstolo Paulo, é servir e servir e servir sempre, porque quem serve está em posição de honra. A geração de hoje não quer servir mais. Todo mundo quer ser líder.
Todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer ser isso, quer ser aquilo, e esquece que o maior de todos os dons é o amor e servir os necessitados, aqueles que vêm até nós. A qualidade de Cristo: ele era um grande servo, lavou os pés do discípulo. Outra qualidade do nosso mestre: uma ovelha muda que vai ao matadouro. A Bíblia vai dizer que ele, como uma ovelha muda, sofreu todo o trajeto, desde o Getsêmani até Jerusalém, passou a noite ali, foi levado até Pilatos, foi levado a Herodes, voltou de novo, levou chicotadas, e a Bíblia diz que nas ruas central de Jerusalém ele vai levando a cruz, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Tem crente reclamando de tudo. Tem crente que reclama da família, tem crente que reclama da casa, tem crente que reclama do carro, tem crente que reclama da empresa, tem crente que reclama de tudo. Meu irmão, se você está lavando louça, dê glória a Deus, porque você tem louça para lavar, é porque Deus te deu. Se você está limpando uma casa grande, dá glória a Deus também, é porque Deus te deu casa grande, enquanto muitos estão dormindo debaixo da ponte. Se você está reclamando do seu marido, da sua esposa ou dos seus filhos, ei, aprenda que foi Deus que te deu essa herança, e você tem privilégio. Ei, larga de murmurar, e como ovelha muda, vai dando glória. Jesus está voltando, mais uma geração que fala que vai subir no arrebatamento, murmurando, reclamando, e Jesus nos ensinou que mesmo na hora da dor, da dificuldade, fica quieto, fica calado, porque quem nos justifica é Deus. E Jesus, de graça e pendurado em uma cruz, ele morreu para salvar uma sociedade e uma humanidade caída. Jesus morreu por mim e por você. Jesus não desiste de ninguém. Coloca isso no seu coração. Ele não desistiu de você e não desiste de ninguém. Jesus morreu por todos. Jesus, ei, você que está me assistindo, Jesus morreu por ti, pela tua casa, pela tua família. Ainda que não deem crédito para você, eu quero te dizer, Jesus te ama, e Jesus não faz acepção de ninguém. A morte dele na cruz foi para salvar todos quanto receberem a ele, serão chamados e feitos filho de Deus. Tem filho aqui? Tem filho aí em casa? Levanta a sua mão e dá glória, porque Jesus está te fortalecendo para o grande dia do arrebatamento, porque vai acontecer. Agora, queridos e amados irmãos, Apocalipse traz figura desses momentos de Jesus como servo, como ovelha e amoroso, e como um Jesus triunfante e glorioso. O Apocalipse vai falar de um Jesus que é servo, de um Jesus que é ovelha e de um Jesus que é amoroso, mas também ele vai fazer questão de apresentar um Cristo triunfante e um Cristo glorioso. Aleluia! Eu estou sentindo ele aqui, sabe por quê? Ele está vivo. O nosso Jesus não está lá nas tumbas de Jerusalém, não. Jesus não está nas grutas lá de Jerusalém, não. Jesus já ressuscitou. Jesus não está mais na cruz. Jesus ressuscitou. Ele é o Deus glorificado, triunfante, glorioso. Aleluia. Por quê, pastor Roberto? Olha aí, guarda no teu coração. Apocalipse 1, do 14 ao 15. Seus cabelos são alvo como a neve, os olhos dele são como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, a voz de muitas águas, e o seu rosto brilha, o seu rosto brilha, o seu rosto brilha como o sol. Oh, aleluia! Esse é o Jesus da igreja, esse é o Salvador da humanidade, esse é, aleluia, que trará a verdadeira paz.
Jesus é esse que trará a verdadeira paz ao seu povo. Agora precisamos conhecer os sinais que nos foram dados para discernir acerca do fim dos tempos. É muito importante, estudem, busquem acerca daquilo que são os sinais dos fins dos tempos. Não sabemos o dia e nem a hora, é verdade, não sabemos. Tem alguns aí mentirosos, alguns estudiosos afirmando o dia e a hora, isso é mentira, porque a Bíblia vai dizer em Mateus 24:36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Claro que Jesus sabe, porque nesse momento, enquanto Jesus falou aqui, ele ainda estava na condição de homem, mesmo sendo Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que ele se aniquilou. Então ele dizia, olha, eu também não sei ainda, mas hoje ele sabe a hora que o Pai vem. Mas eu quero te dizer que o dia e a hora ninguém sabe, então a melhor coisa é ficar atento aos sinais. Não seja presa fácil do príncipe deste século, a saber, Satanás, que tem tentado cegar o entendimento dos filhos de Deus. Não seja presa fácil do inimigo, querido, que o inimigo está aí, Satanás, tentando enganar e cegar o entendimento dos homens para que eles não vejam a glória de Deus. 2 Coríntios 4:4 diz, porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos homens para que eles não vejam a glória de Deus. Esse é o papel do inimigo. Atente-se para o sinal e não acredite em qualquer coisa. Não acredite em qualquer referência. Disseram um certo tempo atrás que terminariam no ano de 2012, ia acabar o mundo, tudo ia chegar ao fim. Não aconteceu, sabe por quê? A hora não é a hora, o tempo não é o Cronos, o tempo é o Kairos, e quem sabe desse tempo se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Rafa, o Deus poderoso, o Deus onisciente, presente, que está aqui nessa noite. Ele está dizendo que a hora vai chegar e a contagem regressiva já começou. Então fica preparado, fica na presença, fica de olho, aleluia. Olha bem, entre no seu quarto e peça a Deus o direcionamento. Ore e busque ao Senhor. Ore e busque. Diga, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá direção. Precisamos nos preparar por aquilo que ainda está por vir, Paulo Sérgio. Nós precisamos nos preparar, pastor Jefferson Alves, para aquilo que ainda está por vir. O inimigo está articulando, o inimigo está trabalhando, estão fazendo de todas as formas para colocar aquele que vem trazer a falsa paz no poder. Mas o que nós podemos fazer? Nós temos que manter na posição orando, porque esse dia vai chegar, querendo ou não vai acontecer, e a palavra vai se cumprir. Agora, estamos encerrando. Não tenha medo de estudar o Apocalipse. Os livros bíblicos que falam sobre o final de todas as coisas. A revelação dos últimos dias nos mostra a supremacia de Cristo e o resplendor da sua glória. Aquele que te dá testemunho dessas coisas diz a palavra do Senhor: certamente venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eis que aquele que dá testemunho dessas coisas, Jesus, diz: certamente venho sem demora. Está chegando o momento, igreja. Em breve, muito em breve, Jesus voltará. Agora, a história não termina assim. Não é assim que vai terminar. Porque a história não termina assim. Satanás será vencido. Satanás será vencido. Jesus voltará com a sua igreja num período conhecido como milênio.
Jesus voltará com a sua igreja num período chamado milênio. Satanás será preso por 1000 anos. A besta e o falso profeta estará sendo lançado no lago de fogo. Depois Satanás será solto por um pouco período de tempo e sairá a enganar as nações. E aí então acontecerá o terrível e grande dia do Senhor, como está no derramar da última taça. O juízo final acontecerá. O juízo final acontecerá. E depois do juízo, que poderá durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, não sei. Mas enquanto não passar um por um, porque a Bíblia diz que o mar vai dar conta dos seus mortos. A natureza vai ter que entregar os seus mortos. E todos se apresentarão diante do grande trono branco de Deus. Depois que tudo terminar, Satanás será lançado no lago de fogo, aonde está a besta e o falso profeta. Serão atormentados para sempre. Depois do juízo, a morte e o inferno serão lançados, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Essa é a grande verdade. Uma contagem regressiva está acontecendo e o fim está próximo. Te prepara, fica de pé nessa noite. Te prepara, igreja. Te prepara, noiva do Senhor. Te prepara, você que está aí em casa. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Só falta a trombeta soar. Só falta para que tudo se conclua, o arrebatamento acontecer, e está muito breve, está muito perto, porque muito em breve vai sair essa notícia que um povo desapareceu da terra, e muitos vai dizer assim: foi ETs, foi OVNIs, foi ETs que levaram o povo em naves para outro planeta, inventarão um monte de coisa, mas a verdade é que Cristo arrebatou a igreja. Fica na presença de Deus. Não venda, não negocie a sua salvação por nada, mas fica focado em Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor eterno e soberano Deus de Israel, aqui estamos mais uma vez na tua gloriosa e imensa presença. Eu quero orar e apresentar diante de ti o teu povo, a tua noiva, a tua igreja. Senhor, aqueles, ó Pai, que têm a marca da promessa, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Quero orar também para que o Senhor dê força, para que cada um de nós possamos completar esta carreira que nos foi proposta. Senhor, também quero apresentar aqueles que ainda não se entregaram a Ti, aqueles que estarão assistindo esta mensagem, ó Pai, em suas casas, através do celular ou através do aparelho de televisão. Senhor meu Deus, e que esta palavra possa tocar no coração dessa pessoa, e se é um afastado, se é alguém que ainda não cria, que ele possa crer e entender que o Espírito Santo faça esta obra. Traga, Pai, aleluia, no coração e no íntimo dessa pessoa alegria do Espírito. Repreenda, Senhor, todo mal, quebra, Deus, todas as barreiras, tira toda a cegueira, cai por terra. Eu profetizo um milagre na tua casa, eu profetizo um milagre na tua vida, eu profetizo uma bênção sobre a tua casa, a tua família, o teu ministério. Deus te abençoará grandemente, tu viverás o melhor de Deus. Recebe a oração neste momento. Eu te abençoo em nome de Jesus. Recebe a tua bênção e seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Eu agradeço esse momento, essa oportunidade que Deus nos deu aqui. Aleluia.